O inspetor-geral do Pentágono detecta falhas logísticas no destacamento de tropas para a Europa. O relatório do Pentágono diz respeito ao período inicial após o começo da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, quando 7.000 tropas dos Estados Unidos foram enviadas para o leste europeu. O equipamento do Exército dos Estados Unidos emitido dos estoques preparados imediatamente após o início da operação especial da Rússia da Ucrânia não atendeu aos seus padrões de manutenção esperados, concluiu o inspetor-geral do Pentágono em um relatório. Em fevereiro de 2022, o Comando de Sustentação do Exército a 405 Brigada de Apoio de Campo do Exterior, 405 AFSB, da sigla em inglês, foram os responsáveis por fornecer milhares de equipamentos à primeira equipe de combate da Brigada Blindada, 3ª Divisão de Infantaria em um local de estoque na Alemanha, antes de os últimos serem enviados para o leste europeu. 405 AFSB rapidamente emitiu o equipamento para a primeira equipe de combate da Brigada Blindada. Alguns equipamentos emitidos pelo local de estoque pré-posicionado do Exército na Alemanha não eram capazes de missões completas. E descobrimos que 405 AFSB pode melhorar seus processos de manutenção e coordenação de equipamentos, apontou o alto funcionário no texto divulgado na segunda-feira 27. Em 25 de fevereiro de 2022, no dia seguinte ao começo da Operação Militar Especial da Rússia, o Pentágono se comprometeu a destacar 7.000 soldados para o leste europeu. O Exército emitiu por ocasião a primeira vez na história tal equipamento para as tropas que se deslocaram para o leste da Alemanha, mas o processo de armamento não satisfez os requisitos de manutenção das Forças Armadas norte-americanas e os procedimentos sobre o uso do equipamento não foram esclarecidos no momento da missão, reza o relatório. Segundo ele, a 405 AFSB e a primeira equipe de combate da Brigada Blindada se preparam para o posicionamento sem procedimentos e prazos coordenados para preparar e emitir equipamentos na Alemanha. O relatório recomenda que os investigadores sugiram um processo de manutenção para rastrear a capacidade da missão do equipamento, estoque pré-posicionado, forças de exercer o equipamento e uma lista de verificação para ajudar a coordenar as unidades desdobradas durante a transferência rápida e requisitos para configurar o equipamento para transporte e combate. Outras recomendações incluíram esclarecer os requisitos de manutenção de estoque e orientar o pessoal para dar apoio à grande formação armada no futuro. Itália e Estados Unidos esquecem antigos bloqueios militares e assim o acordo no setor de energia. Segundo a saga italiana, a procura de energia desde que a Europa sancionou o gás russo, Premier europeia foi o país árabe para reestabelecer laços uma vez enfraquecidos por embargos militares. Após reunião com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni,
disse que os dois governos trabalharão para reconstruir excelentes laços. Eu acho que as discussões desta manhã 4 foram muito boas e estamos voltando para uma parceria estratégica. A Itália historicamente teve relações muito fortes com os Emirados Árabes Unidos, que nos últimos anos passaram por sérias dificuldades, disse Meloni, repórteres em Abu Dhabi, segundo a Reuters. Há pouco tempo atrás, em 2021, Roma interrompeu a venda de milhares de mísseis para a Arábia Saudita e os Estados Unidos, citando o compromisso italiano em restaurar a paz no Iêmen. Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, pediram à Itália que desocupasse com base militar no Golfo Pérsico. Mas esses gás parecem passados e Meloni disse que os Emirados podem desempenhar um papel fundamental em uma série de questões importantes para a Itália, como a estabilização da Líbia, as dificuldades financeiras da Tunísia, que afetam os fluxos migratórios, bem como a política energética de Roma na África. Apesar de todas essas bandeiras, durante o encontro, a empresa estatal italiana de petróleo e gás Eni assinou um acordo de cooperação energética com Abu Dhabi National Oil para reduzir novas emissões e melhorar a segurança energética e acelerar o crescimento econômico e industrial de baixo carbono. Pilotos da Ucrânia chegam aos Estados Unidos para avaliação de competência em aeronaves de combate, diz mídia. A emissora NBC News informou que 2 pilotos do exército ucraniano chegaram aos Estados Unidos para uma avaliação de suas competências no comando de aeronaves de combate. Segundo fontes citadas pela emissora, a chegada dos pilotos tem como objetivo estimar o tempo de preparação que poderia levar para assumirem o comando de outras aeronaves. Todo o processo ocorre na base militar americana do Arizona e é esperado que os outros 2 pilotos ucranianos cheguem aos Estados Unidos no próximo dia. A mídia ainda ressalta que, ao todo, os Estados Unidos aprovaram a chegada de 10 pilotos ucranianos ao país. Contudo, a fonte revelou que o programa norte-americano não muda a posição oficial de Washington sobre o fornecimento de aeronaves à Ucrânia. Turquia está empenhada em promover a extensão do acordo de exportação de grãos Rússia e Ucrânia. A Turquia está fazendo todos os esforços para que a Rússia e a Ucrânia estendam um acordo que garantiu a exportação de grãos pelo Mar Negro. No ano passado, disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, neste domingo 5. Estamos trabalhando duro para garantir a implementação tranquila e a extensão do acordo de grãos, discute isso com o secretário-geral da ONU. Antônio Guterres, ontem disse o principal diplomata turco na 5ª Conferência da ONU sobre os países menos desenvolvidos, LDC5, na sigla em inglês no Catar. Cavusoglu lembrou que a iniciativa ajudou as famílias nos países menos desenvolvidos ao reduzir os preços globais dos alimentos. Em 25 de julho de 2022, a Rússia, Ucrânia e Turquia e as Nações Unidas fecharam um acordo para fornecer um corredor marítimo humanitário para os navios com alimentos e fertilizantes,
exportados dos portos ucranianos do Mar Negro. O acordo foi prorrogado em novembro e agora deve expirar em menos de 2 semanas, em 18 de março. Uma fonte familiarizada com as negociações sobre a sua extensão disse a Sputnik na sexta-feira 3 que o processo estava em um impasse. Um dos obstáculos, disseram eles, foram as garantias de acesso dos alimentos e fertilizantes russos ao mercado global. Desavença entre Alemanha e Polônia ameaça o fornecimento de armas à Ucrânia, segundo mídia. De acordo com Bloomberg, as tensões entre a Alemanha e a Polônia ameaçam minar o apoio militar à Ucrânia. Conforme a mídia, enquanto os países da OTAN de início mostram união no apoio à Ucrânia, divergência entre a Alemanha e a Polônia pode perturbar os esforços conjuntos para fornecer armas a Kiev. Recentemente, a Polônia acusou a Alemanha de atrasar o envio de tanques para a fronte ucraniana. Por sua vez, o chanceler alemão Olaf Scholz aprovou o fornecimento de tanques Leopard à Ucrânia. A própria Polônia atrasou seus compromissos com a Ucrânia, criticou Berlim por não enviar peças de reposição ao país, exalta Bloomberg. De acordo com a mídia, a Polônia acredita que a principal responsabilidade da Alemanha, já que o país é o principal produtor desses tanques. Além disso, a Polônia exige que Berlim o pagamento de 1,3 trilhão, 6,7 trilhões em reparação de guerra. O outro ponto de discórdia é a política energética com a Polônia. Afirmou que o setor energético da Alemanha está enviando bilhões a Moscou para suprir suas necessidades. Em resposta, os alemãos questionam sobre quantos bilhões os poloneses já transferiram aos russos em troca de energia. A Rússia tem feito advertência aos países da OTAN devido ao fornecimento de armas à Ucrânia, ressaltando que estas ações não contribuem para a paz na região. Até 180 militares ucranianos foram eliminados só na direção de Krasny Lima, relata MD russo. O órgão militar russo comunicou avanços por parte das Forças Armadas do país nas últimas 24 horas, incluindo a aniquilação de até 180 militares na área de Krasny Lima e de um batalhão cuja atividades são consideradas terroristas na Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia informou neste domingo 5 que as Forças Armadas eliminaram na área de Krasny Lima 180 combatentes no adversário por meio da aviação, artilharia e infantaria do agrupamento de tropas centrais. Durante as últimas 24 horas e até 180 militares ucranianos em um veículo de combate de infantaria, 4 veículos de combate blindados e um abuseiro Gvozdika autopropulsionado foram destruídos nessa direção, detalhou o Ministério da Defesa. Além disso, acrescenta até 40 outros efetivos de Kiev foram eliminados pelo agrupamento de tropas ocidentais na direção de Kupiansk, junto com um veículo de combate blindado e 3 automóveis. Ao mesmo tempo, na República Popular de Donetsk, RPD, o agrupamento de tropas sul teria neutralizado mais de 210 militares ucranianos, além de destruir um veículo de combate de infantaria, 4 veículos de combate blindados, 7 veículos e um sistema de artilharia M777, uma peça de artilharia autopropulsado M109 produzidos nos Estados Unidos, um abuseiro autopropulsionado Gvozdika e um morteiro ultrapropulsionado Tyupan e um lança-foguetes Smash de um abuseiro D-30. Nos povoados de Tonenkoy e Avdiivka, na RPD, foram ainda destruído um radar
na NPQ-36 Produções dos Estados Unidos em um armazém de munições das tropas ucranianas. O sul de Donetsk, o exército russo eliminou até 80 combatentes ucranianos, mais de 30 na direção de Donetsk. A infraestrutura militar ucraniana também foi atingida na região de Zaporozhye com a aniquilação de um ponto de comando do regime Azov, a organização terrorista proibida na Rússia, e de 2 postos de observação ucraniana, além de um sistema de mísseis antiaéreos Buk M1 na RPD, segundo o Ministério da Defesa russo. Pontos de controle de veículos aéreos não tripulados ucranianos de guerra eletrônica foram destruídos nas áreas de Avdiivka, da República Popular de Donetsk e de Voronezhnaya, no distrito de Kupiansk da região de Kharkov, adicionou o órgão militar. Foram ainda abatidos um helicóptero M1, 8 e 12 drones e 6 projéteis de lançadores múltiplos de foguetes e mares nas regiões de Zaporozhye, Kharkov e nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. No total, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 394 aviões, 216 helicópteros, 3.336 veículos aéreos não tripulados, 409 sistemas de defesa antiaérea, 8.162 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.050 lançadores múltiplos de foguetes, 4.282 peças de artilharia de campanha e morteiros, 8.786 unidades de veículos militares especiais, resumiu o Ministério da Defesa. Trump promete resolver grave problema dos Estados Unidos na Ucrânia em 10 minutos. O ex-presidente norte-americano Donald Trump prometeu que, caso vença as eleições presidenciais, convencerá os líderes da União Europeia a pegarem a assistência à Ucrânia em 10 minutos. Conheço todos os líderes, ou a maioria deles, em 10 minutos. Eles concordariam em pagar-se. Você disse o que eles precisam, mas eles não pagam, nos pagamos. Isso é injusto, afirmou Trump. Trump ainda adicionou que a Europa deveria começar a gastar dinheiro, pois Washington já gastou aproximadamente 140 milhões e 727 bilhões para ajudar a Kiev, enquanto a União Europeia gastou cerca de 16 bilhões e 83 bilhões. O ex-presidente acredita que os Estados Unidos estão em uma posição mais perigosa do que nunca devido ao risco do uso de armas nucleares e do início de uma terceira guerra mundial. Trump ainda afirmou que é possível a vitória da Ucrânia no conflito com a Rússia tem uma importância muito maior para os países da Europa do que para os Estados Unidos. Ele também questionou os motivos pelos quais o governo Biden financia Kiev tão fielmente e com valores tão altos. Rússia contorna sanções e eleva importações e frustra líderes ocidentais, relata Bloomberg. Os líderes europeus acreditam que a Rússia parece estar contornando com sucesso as sanções da União Europeia e do G7. As importações da Rússia quase voltaram ao nível de 2020 e aparentemente os microcircuitos avançados em circuitos integrados produzidos na União Europeia em outros países ocidentais estão sendo enviados ao país por meio de países terceiros como Turquia, Emirados Árabes Unidos e Cazaquistão, afirmou a Bloomberg. Desde o início da operação especial russa, o Ocidente não preocupou esforços para impor diversos pacotes de sanção contra a Rússia em uma tentativa cega de enfraquecer a defesa russa e sua economia. Contudo, os dados mostram que o impacto real em algumas áreas não correspondeu às expectativas da liderança ocidental. Agora, os especialistas acreditam que não adianta aplicar novas sanções, mas sim cuidar dos mecanismos de sua aplicação. O fornecimento de mercadorias da China para a Rússia
aumentou e Pequim tem tido um papel cada vez mais importante no abastecimento da Federação da Rússia. A China e outros países não pertencentes à União Europeia não impuseram sanções contra a Rússia, contudo negam estar apoiando o Kremlin. Por sua vez, porque a União Europeia carece de ferramentas efetivas para a imposição de sanções, ficando atrás dos Estados Unidos, que tem uma agência centralizada, procedimentos de coleta de informações mais eficientes e legalização mais forte para a imposição de restrição. De acordo com a mídia, alguns bens sancionados, principalmente semicondutores, estão entrando na Rússia por meio de países terceiros, muitos dos quais mudaram consideravelmente seus padrões comerciais. Em alguns casos, as exportações para a Rússia de tecnologia sancionada passaram de 0 para milhões de dólares. Rastrear as rotas é difícil, pois os compradores e às vezes usam modelos cooperativos de transporte e distribuição para ocultar o destino final de sua mercadoria, relata Bloomberg. Em sua enlouquecida perseguição, Biden divulgou um documento para reprimir intermediários que ajudam a Rússia a escapar das sanções de controles de exportações, citando a China, a Armênia, a Turquia, o Uzbequistão e com principais parceiros. Estados Unidos planeja proibir investimentos em alta tecnologia na China, afirma WSJ. Segundo sua doutrina, para deter os principais concorrentes dos Estados Unidos, agora estão planejando proibir os investimentos norte-americanos nos setores de alta tecnologia de economia rivais. Segundo o jornal The Wall Street Journal, citando fontes ligadas às novas medidas, a proposta foi feita pelo Departamento do Tesouro e Departamento do Comércio dos Estados Unidos. As restrições serão focadas nos investimentos privados de capital de risco relacionados com a produção de semicondutores, inteligência artificial e computação quântica. Um relatório do Departamento do Tesouro americano afirma que o programa terá como objetivo impedir o uso de capital e conhecimento norte-americano que possam ameaçar a segurança nacional sem impor uma carga excessiva aos investidores e empresas do país. As novas regras sobre investimento dos Estados Unidos no estrangeiro serão um novo passo dos esforços de Biden para limitar a capacidade de Pequim no desenvolvimento tecnológico. Isso ocorre porque os dois países competem pelo domínio nas principais áreas tecnológicas, como nos últimos anos China demonstrou estar em avançado e superando os americanos. Parece que Washington não vê outra alternativa não ser enxortar, inventando ameaças para desestabilizar os países que avançam sem serem seus subordinados. Apesar da pressão norte-americana, a China segue liderando as pesquisas de novas tecnologias, tornando-se novas superpotência científica mundial. Um estudo financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos revelou que os países ocidentais estão sendo superados na competição tecnológica global, enquanto a China lidera na maioria das pesquisas científicas críticas e emergentes. Empresa alemã negocia com Kiev construção de fábrica de tanques na Ucrânia. Fabricante alemã de equipamentos militares Rheinmetall está negociando com Kiev para construir uma fábrica de tanques na Ucrânia. Uma fábrica de Rheinmetall poderia ser construída na Ucrânia por aproximadamente 200 milhões para produzir até 400 tanques Panther por ano, indicou o diretor-geral da empresa Armin Paperberg em entrevista ao jornal Rheinische Post. Segundo ele, a decisão sobre a construção da fábrica deverá ser tomada nos próximos meses. Além disso, o diretor alemão afirmou que para vencer no campo de batalha, a Ucrânia precisa de 600 a 800 tanques
que os 300 veículos Leopard 2 prometidos por Berlim seriam uma quantidade irrisória. Por sua vez, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, qualificou o anúncio de primitivo do regime de Kiev. Se os alemães decidirem realmente construí-la, mesmo parecendo um novo programático, estamos ansiosos. O evento será devidamente assinalado com fogos de artifícios de mísseis de cruzeiro calibre e outros dispositivos pirotécnicos, escreveu. Centenas de blindados do exército dos Estados Unidos chegam à Polônia. No veículo é possível observar longas colunas de veículos blindados do exército dos Estados Unidos na cidade portuária de Gdynia, na Polônia. Como podemos observar, centenas de tanques, veículos de combate de infantaria, veículos de unidades médicas e de outros veículos blindados. Segundo o relato da mídia, os equipamentos pertencem à 3ª Brigada Blindada de 1ª Divisões de Cavalaria, estão sendo preparados para ser transportados para os Estados Unidos após os exercícios militares na Europa. Contudo, outra versão indica que os veículos blindados norte-americanos foram transferidos à Polônia para fortalecer o flanco oriental da OTAN. A China prevê crescimento de gastos militares em 7,2%, com foco em aumentar a preparação de combate. Pequim prevê um crescimento no seu orçamento militar, com o premier chinês licitando, entre outras medidas, desenvolver novas orientações estratégicas militares. A China planeja aumentar a sua despesa militar em 7,2% em 2023, um incremento semelhante ao que ocorreu no último ano, citou no domingo 5 a agência britânica Reuters. O orçamento para o ano civil foi apontado como sendo de 1,55 trilhões e 1,17 trilhão. Li Keqiang, primeiro-ministro da China, chamou o esforço como necessário para aumentar a capacidade de preparação das Forças Armadas do país. Nossas Forças Armadas em foco nos objetivos do Centenário do Exército de Libertação Popular em 2027 deve trabalhar para realizar operações militares, aumentar a preparação para o combate e melhorar a capacidade militar, disse ele no discurso sobre o estado da nação. As Forças Armadas devem intensificar o treinamento e a preparação militar em todos os níveis, desenvolver novas orientações estratégicas militares, dedica maior energia ao treinamento em condições de combate e fazer esforços bem coordenados para fortalecer o trabalho militar em todas as direções e domínios, sugeriu o premier. Segundo Li Jiang, professor associado na Escola de Estudos Internacionais Rajaratnam, em Singapura, as ações de Pequim são ditadas pelo ambiente de segurança em que o país vive devido à pressão dos Estados Unidos, particularmente no caso de Taiwan. Uma opinião semelhante foi expressa em outubro de 2022 pela revista oficial da Administração Estatal de Ciências e Tecnologia, a Indústria para a Defesa Nacional, que recomendou aumentar as despesas militares antes o acrescimento dos gastos militares de Estados-membros da OTAN e particularmente dos Estados Unidos. Não se trata da questão de participar de corrida armamentista internacional, mas sobre a defesa de nossa segurança nacional, sublinhou. Rússia desenvolveu drone com visão noturna para monitorar oleodutos e gasodutos. Empresa russa Clevercopter desenvolveu o drone Artemis Mini, que pode ser equipado com uma câmera de visão noturna para monitorar
oleodutos e gasodutos. Os engenheiros russos criaram um veículo aéreo não tripulado no tipo convertiplano, com uma câmera de visão noturna com zoom de 30 vezes, que poderá monitorar os oleodutos e gasodutos a qualquer hora do dia, afirmou o Fundo de Apoio ao Projeto de Iniciativa Tecnologia Nacional Sputnik. O drone possui propulsão híbrida, contando com um motor gasolina e 8 motores elétricos que permitem percorrer a distância de até 200 quilômetros em uma velocidade de até 100 quilômetros por hora. De acordo com o diretor de Krevercopter, Sergei Gusev, a montagem do drone Artemis Mini está sendo concluída, o equipamento está sendo preparado para passar por testes que devem começar nos próximos meses. Segundo ele, equipamento com piloto automático e câmera de visão noturna será utilizado para a missão de monitoramento. A Alemanha pode enfrentar um déficit de energia nos próximos anos devido à crise no abastecimento. De acordo com a pesquisa da consultoria McKinsey, Berlim pode enfrentar uma situação delicada de déficit de energia até 2025 devido à crise que assola a Europa, em grande medida em função das sanções da União Europeia, a energia russa com desdobramento do conflito ucraniano. Estudo divulgado pelo jornal alemão Weltanschauung garante que a Alemanha em breve não vai conseguir atender sua demanda de eletricidade com recursos próprios nos períodos de maior demanda de energia. O consumo de eletricidade está crescendo, mas as usinas de energia confiáveis estão sendo gradualmente desligadas. A Alemanha, portanto, em breve não será mais capaz de cobrir os picos de carga por conta própria, observa a publicação citando o estudo. Segundo as projeções, já em 2025 existe ameaça de déficit no fornecimento de energia elétrica da ordem de 4 gigawatts, deve continuar a aumentar para 30 gigawatts até 2030, o equivalente à ausência de cerca de 30 grandes usinas termoelétricas. Por isso que deve haver pouco menos de 100 interrupções de energia até 2030, com a fase mais longa provavelmente com 21 horas de duração. Além disso, a Agência Federal de Redes da Alemanha publicou um relatório sobre a segurança do fornecimento de eletricidade no país, que foi aprovado pelo gabinete no final de janeiro. O documento afirma que o fornecimento de energia vai permanecer confiável apesar da eliminação gradual da energia nuclear e de carvão. A Alemanha, a carta altura, considerou eliminar toda a sua energia nuclear até 2022, em razão pela qual 3 de suas 6 usinas nucleares foram desligadas no início do ano passado. Nesse sentido, em novembro, o Bundestag, parlamento alemão, aprovou a continuação da operação de 3 usinas nucleares no país, ISA 2, Neckarwestheim 2, apenas até 15 de abril de 2023. As Nações Unidas chegaram a um acordo histórico sobre o primeiro tratado internacional para a proteção do alto mar. O navio chegou à costa, anunciou a presidente da conferência Rena Lee, na sede da ONU em Nova York, pouco antes das 21h30, no domingo, para um aplauso forte e prolongado dos delegados. O texto ainda não foi divulgado, mas o momento já foi saudado pela ativista que falam em um marco na história de proteção da biodiversidade depois de mais de 15 anos de discussão.
O tratado é considerado essencial para a conservação de 30% da terra e do oceano até 2030, conforme o acordo assinado em Montreal em dezembro. Este é um dia histórico para a conservação de um sinal de que um mundo dividido protege a natureza e as pessoas podem triunfar sobre a geopolítica, disse Lauren Meller, da Green Espaço. Após 2 semanas de intensas conservações, incluindo uma maratona noturna de sexta-feira para sábado, os delegados finalizaram um texto que agora não pode ser significativamente alterado. Não haverá reabertura ou discussão de substância, disse aos negociadores. O acordo será formalmente adotado depois de ser examinado por advogados e trazidos para 6 línguas oficiais das Nações Unidas, anunciou Leyen. O papel crucial, o alto mar começa na fronteira das zonas econômicas exclusivas que se estende até 200 milhas náuticas, 370 quilômetros das linhas costeiras, assim não fica sob a jurisdição dos países. Embora o alto mar abranja mais de 60% dos oceanos do mundo e quase a metade da superfície do planeta, atrai muito menos atenção do que as águas costeiras e algumas espécies icônicas. Os ecossistemas oceânicos criam metade do oxigênio que os seres humanos respiram e limitam o aquecimento global ao observar grande parte do dióxido de carbono emitido pelas atividades humanas, mas estão ameaçando pelas alterações climáticas, pela poluição e pela sobre a pesca. Lucro. Os países em vias de desenvolvimento tinham lutado para não ser excluídos dos ganhos esperados de comercialização de potenciais substâncias descobertas nas águas internacionais. Eventuais lucros são prováveis do uso farmacêutico, químico ou cosmético de substância marinha recém-descoberta que não pertence a ninguém. Tal como em outros fóruns internacionais, nomeadamente negociações sobre o clima, e o debate acabou por ser uma questão de assegurar a equidade entre o sul global mais pobre e o norte mais rico, observaram os observadores. No movimento visto como uma tentativa de criar confiança entre países ricos e pobres, a União Europeia prometeu 40 milhões de euros, 42 milhões de dólares em Nova York para facilitar a ratificação do tratado e de sua rápida implementação. A União Europeia também anunciou 860 milhões de dólares para a investigação, monitorização e conservação dos oceanos em 2023 na conferência O Oceano no Panamá, que termina na sexta-feira. Presidente Sérgio nega relatos de fornecimento de armas à Ucrânia. Presidente sérvio Alexander Vučić disse neste domingo 5 que a mídia estava vendendo mentiras descaradas quando afirmou que seu governo havia autorizado a venda de armas para a Ucrânia. É uma mentira descarada. A Sérvia não enviou armas para ninguém. A Sérvia fabrica e vende munições. Não vendemos munições ou outras armas nem para a Ucrânia e nem para a Rússia, disse ele e repórteres no Catar. O Ministério da Defesa da Sérvia confirmou que esta semana que a Sérvia exportava armas apenas para os países da lista branca internacional e proibiu sua revenda para a Ucrânia ou a Rússia. Eles dizem que exportamos armas através da Turquia, sabendo que
Alguns dos produtos podem acabar em qualquer um dos lados do conflito. Adicionamos uma cláusula que proíbe a Turquia de reexportar nossas munições. O que mais você quer de nós? Insistiu o presidente. O Ministério da Defesa da Sérvia disse que Belgrado pediu a agências estatais estrangeiras suspeita de terem dado a luz verde às revendas para esclarecer o assunto e garantir o cumprimento de suas regras. A empreiteira da defesa sérvia, Kružić, negou anteriormente os relatos da mídia que alegavam ter vendido mísseis Grad para a Ucrânia para serem usados como seus sistemas de foguetes de lançamento múltiplos de fabricação soviética. Reino Unido e Paquistão acordam o envio de munições para a Ucrânia. Londres e Islamabad teria concordado em fornecer munições para Kiev. No mês passado foi assinado um acordo semelhante entre a Polônia e o Paquistão. Reino Unido e Paquistão assinaram um pacto para fornecer foguetes de artilharia e munições à Ucrânia. Escreve no sábado 5 o portal Economia Times. O artigo explica que o Ministério da Defesa britânico assinou recentemente um contrato com a empreiteira Pakistan Ordnance Factories, que levou ao transporte pela embarcação MV Juiste de 162 contentores com armamentos do porto de Karachi para o porto alemão de Eden em fevereiro. Além disso, continua o ET, a base aérea Nur Khan no Paquistão fez parte de uma ponte aérea supostamente utilizada pelo Reino Unido para voos de aviões militares para o aeroporto internacional Avram Iancu Cluj, na Romênia, através de uma base aérea britânica no Mediterrâneo, para transferir armas para a Ucrânia. O transporte teria sido efetuado por um Globemaster da 3 da Força Aérea Real do Reino Unido. Em fevereiro, adiciona o jornal Agência de Reservas Estratégicas do Governo da Polônia. Assinou um memorando de entendimento com o Paquistão Ordnance Factories para transferir mísseis portáteis terra a ANZA Mark II à Ucrânia. As empresas polonesas e canadenses PHU, LLC, Trend Global Solutions participam do acordo com intermediários. Mais de 10 mil unidades já foram transportadas para Kiev. Em troca dos suprimentos militares, a Ucrânia tem ajudado o Paquistão a atualizar seus helicópteros Mi-17 e vendido tanques T-80UD melhorados. O legislador húngaro diz que ajuda letal torna a União Europeia e nações da OTAN parte do conflito na Ucrânia. O fornecimento de assistência militar letal a Kiev torna alguns países da União Europeia e da OTAN partes do conflito na Ucrânia, mesmo que não estejam diretamente envolvidos nas hostilidades, disse o presidente do parlamento húngaro, László Kövér, neste domingo 5. Os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN e da União Europeia já enviaram quase 60 bilhões, cerca de 302 bilhões, em ajuda militar letal para a Ucrânia. Mas uma das partes em conflito significa que os Estados-membros separados da União Europeia e da OTAN são participantes desta guerra, embora ainda não estejam lutando, disse Kövér à emissora húngara ITV.
O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán alertou no mês passado que a União Europeia poderia entrar como sonâmbula em um conflito armado com a Rússia, enviando armas cada vez mais letais para a Ucrânia. Ele argumentou que uma solução negociada era necessária para evitar mais baixas. Na última sexta-feira, Orbán argumentou que as nações ocidentais precisam demonstrar um verdadeiro desejo e vontade de paz se quiserem que ela seja alcançada na Ucrânia. Essa vontade é que falta hoje, pelo menos no Ocidente, enfatizou a posição húngara sobre Finlândia e Suécia. Ainda de acordo com Kove, os legisladores húngaros vão à Finlândia e à Suécia para negociações de 7 e 8 de março, enquanto os ministros da Defesa do Bloco Europeu e o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, planejam discutir as propostas dos nórdicos para ingressar na aliança em Estocolmo na próxima semana. Concordamos por meio de canais diplomáticos que nossa delegação será recebida na terça e quarta-feira pelos presidentes parlamentares finlandeses e suecos, o Grande Comitê da Finlândia, o Comitê de Relações Exteriores da Suécia e os ministros das Relações Exteriores dos dois países, disse Kove à emissora. O plano da Finlândia e da Suécia de aderir à Aliança Atlântica foi posto em dúvidas devido às objeções da Turquia e a adesão da Suécia à Hungria. Juntou-se a Turquia como os únicos países membros da OTAN que não ratificaram os pedidos. Kove disse à emissora que ambas as nações escandinavas insultaram a Hungria por anos e pressionaram a União Europeia para negar o financiamento do orçamento do país. O parlamento húngaro, incidentemente, planejava decidir sobre as propostas de adesão da Suécia e da Finlândia na próxima semana 6, mas a votação foi adiada por 2 semanas. A presidente húngara Katalin Novák sugeriu durante uma viagem a Praga nesta semana que o processo de ratificação poderia ser adiado até maio. Filipinas protestam após detectarem navios da China perto de ilha disputada. Manila alertou para a presença da embarcação chinesa perto da ilha Tito, no Mar do Sul da China, incluindo um navio da Marinha tendo emitido um protesto. A Guarda Costeira das Filipinas declarou ter detectado um navio da Marinha da China, 42 embarcações da chamada Milícia Marítima Civil perto da disputa ilha Tito, citada no sábado 4, a agência britânica Reuters. A Guarda Costeira Filipina disse ainda que o navio de guerra da China era acompanhado por um navio de guarda costeira chinesa. A ilha Tito, parte do arquipélago de Spratly, no Mar do Sul da China, está localizado 480 quilômetros a oeste da província filipina ocidental de Palawan. Sua presença continua não autorizada de embarcações e claramente consiste em o direito de passagem inocente de uma violação flagrante de integridade territorial das Filipinas, argumentou a Guarda Costeira das Filipinas. A China afirma que a ilha Spratly lhe pertence, enquanto Brunei, as Filipinas e a Malásia contestam a soberania de algumas das ilhas. Pequim reivindica a soberania sobre quase todo o mar do sul da China. De acordo com a edição marítima executiva, Pequim mantém e subsidia uma milícia marítima e civil composta por barcos de pesca com tripulantes adotados de formação paramilitar. Em 18 de fevereiro, Ferdinand Marcos Júnior, presidente das Filipinas, garantiu que o país não cederá 1 centímetro em meio à disputa com a China.
União Europeia não tem provas que a China forneceu armas à Rússia, afirma. Presidente da Comissão Europeia. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse neste domingo 5 que seu gabinete não recebeu nenhuma evidência dos Estados Unidos em que a China estava enviando armas para a Rússia. Até agora não temos tais evidências, mas isso precisa ser monitorado diariamente, disse von der Leyen em entrevista coletiva ao lado de chanceler alemã Olaf Scholz. Questionada se Bruxelas pressionaria por sanções contra a China caso tal fato fosse confirmado, a chefe da Comissão Europeia disse que isso seria abordado apenas quando se torna realidade. Chanceler alemão concordou em dizer que a China nunca deveria fornecer armas para a Rússia e que Pequim havia dito que não forneceria nenhuma. No final de fevereiro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que a China ponderava a possibilidade de fornecer assistência militar letal à Rússia, incluindo armas ou munições. Até agora, disse ele, as empresas privadas chinesas forneceram à Rússia apenas apoio não letal. Ela também ameaçou a China com consequências reais caso enviasse suprimentos militares para a Rússia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que era os Estados Unidos que estava canalizando armas para a Ucrânia e instou Washington para transferir responsabilidades e espalhar informações falsas. A cortina de ferro de Churchill, como ele influencia o Ocidente de hoje. Em 1946, o ex-líder britânico Winston Churchill proferiu um discurso que simbolizou o começo da Guerra Fria entre o Ocidente e a União Soviética. Haverá semelhança com a situação russo-ocidental atual? Em 5 de março de 1946 foi dado em Fulton, Missouri, nos Estados Unidos, um discurso que muitos associam como o começo da Guerra Fria. Ele foi preferido por Winston Churchill, líder de guerra do Reino Unido, que liderou o país rumo à vitória conjunta dos aliados contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Qual é o contexto do discurso de Churchill? Churchill foi nomeado premier britânico pela primeira vez em 10 de maio de 1940, no mesmo dia em que os nazistas alemães atacaram os Países Baixos e a Bélgica a caminho de derrota à França. Ele perdeu o posto em 5 de julho de 1945 pela Clemente Attlee, do Partido Trabalhista, menos de 2 meses após o fim da guerra na Europa, mais ainda como o Japão lutando com as suas últimas forças após perder a liderança do Reino Unido durante a cúpula dos países vencedores em Churchill também encontrou a administração de Henry Truman. Estão presidente dos Estados Unidos as suspeitas que o ex-premier britânico tinha relativamente a Joseph Stalin, líder da União Soviética, foram intensificados após sua recusa de participar no sistema monetário internacional pós-guerra, baseado no dólar americano, e a ideia de que ele traiu os acordos relativamente ao leste europeu. Em resposta, um discurso de Stalin, em 9 de fevereiro de 1946, caracterizado como bélico na mídia americana, George Kennan, diplomata dos Estados Unidos em Moscou, elaborou um longo telegrama que em Washington foi considerado uma base para a política de contenção, apesar de Kennan mais tarde ter ficado aterrorizado de que ela tenha sido interpretada através do prisma de uma União Soviética expansionista ou militarista e requerendo uma resposta igualmente militar. Fala de Churchill, conhecido por suas
habilidades oratórias foi recomendada pelo mandatário americano. Ele descreveu uma ameaça crescente por parte de Moscou, de Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático. Uma cortina de ferro desceu por todo o continente, disse ele durante o discurso, quando sobressaiu sua parte mais famosa, Trauma, acabou fundindo os temas dados por Churchill e Kennan para reformular a anti-soviética doutrina de Trauma que anunciou o Congresso dos Estados Unidos em 12 de março de 1947. Formação de nova Guerra Fria. Hoje estão se formando os contornos de uma nova Guerra Fria, com o Ocidente procurando manter a forma do mundo pós-guerra anunciada após o fim do maior conflito da história mundial. Hoje o mundo é denominado pela multipolaridade, apesar dos Estados Unidos continuarem pintando com a cortina de ferro que meramente serve para isolar o país dos desenvolvimentos internacionais, apesar de nenhum dos países exercer o nível de influência que tinha nos anos 1940. O confronto começou com base na interpretação imperfeita de uma União Soviética hostil que Stalin ganhava força na sombra para partir em conquista da Europa e depois do mundo, da mesma forma que a reação negativa da Rússia à expansão da OTAN a partir dos anos 1990 foi interpretada como um sinal de hostilidade ao Ocidente. Hoje, os objetivos dos capitais ocidentais evoluindo da mera dissuasão da Rússia para sua derrota, através do uso de equipamento, inteligência e logística ocidental por parte da Ucrânia, que afirmou ser um Estado-membro da OTAN. De fato, isso inclui agora ataques contra alvos militares e civis na própria Rússia, o que torna o atual conflito mais perigoso que qualquer guerra por procuração da Guerra Fria. No entanto, o mundo multipolar de hoje prefere resolver as diferenças entre a Rússia e o Ocidente coletivo de forma mais deliberada, escolhendo o compromisso em vez do conflito. Se o Ocidente fracassar em reduzir o grau desta abordagem churchilliana, o conflito poderá escalar uma guerra quente mais tarde ou mais cedo. Estados Unidos teme que guindastes portuários chineses possam espionar cargas norte-americanas. Os engastes produzidos na China e usados nos portos dos Estados Unidos aparentemente possuem sensores que permitem rastrear a origem e o destino do material movimentado por esse maquinário entre os cargueiros e a costa. Oficiais militares de segurança nacional nos Estados Unidos ficaram preocupados com o fato de que um determinado tipo de maquinário pesado fabricado na China e usado em solo norte-americano possa ser usado como ferramenta de espionagem. De acordo com o meio de comunicação dos Estados Unidos, o alvo da preocupação das autoridades são os guindastes portuários produzidos pela Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited, ZPMC, com alguns até mesmo comparando esse equipamento ao lendário cavalo de Troia. Os funcionários temem que esse guindaste contenha sensores sofisticados que possam rastrear a origem e destino dos contêineres movidos por esse maquinário entre as costas e os navios de carga. Os guindastes ZPMC estão sendo usados em muitos portos dos Estados Unidos, incluindo alguns que são usados pelos militares. As autoridades agora temem que a China possa ter a chance de espionar
as remessas enviadas para apoiar as operações militares dos Estados Unidos no exterior, observou o meio de comunicação. Isso ocorre logo depois que os militares dos Estados Unidos terem feito um grande esforço para caçar e destruir um balão chinês que se desviou do espaço aéreo norte-americano no mês passado, enquanto a China insistiu que o balão era apenas uma nave de pesquisa meteorológica que se desviou e entrou nos céus americanos por acidente. As autoridades de defesa dos Estados Unidos insistiram que poderia ter sido um balão espião enviado para coletar dados em locais sensíveis nos Estados Unidos. Damasco condena visita ilegal do chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos. Base na Síria. O governo sírio se expressou contra a presença do oficial americano na Síria. As Forças Armadas dos Estados Unidos não são reconhecidas por Damasco, que também protesta o saque de seus recursos por Washington. O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou no domingo 5 a recente viagem do general norte-americano Mark Milley a uma base dos Estados Unidos no norte da Síria como uma violação da soberania do país, informou no domingo 5 a agência estatal da Síria, SANA. A Síria condena veementemente a visita ilegal do chefe do Estado-Maior. O conjunto dos Estados Unidos é uma base militar ilegal dos Estados Unidos no nordeste da Síria, disse o veículo de imprensa. Ele chamou o ato de violação flagrante da soberania e integridade territorial da Síria. Milley foi relatado como tendo visitado uma base logística em uma área de propriedades curda para conversar com as tropas e preparar recomendações para o Pentágono. A missão foi supostamente em apoio à operação dos militares dos Estados Unidos para derrotar o Daesh, organização terrorista proibida na Rússia. Damasco descreve repetidamente a presença dos militares dos Estados Unidos em seu território como ocupação e classificou o roubo de seu petróleo e trigo como atos de pirataria estatal entre as forças estrangeiras, e o governo sírio somente reconhece a presença da Rússia. Restos de fortificação usados pelo imperador Júlio César são encontrados na Alemanha. Uma equipe de arqueólogos encontrou próximo de uma mina de prata romana na Alemanha uma espécie de arame farpado e outros restos das defesas usadas pelo imperador Júlio César na fronteira norte do Império Romano. As defesas teriam sido usadas para proteger as legiões romanas durante o cerco de Alésia, a principal fortaleza da tribo gaulesa dos Mondúbios durante a longa Guerra da Gália. Em 52 a.C., Júlio César empregou um engenhoso sistema de velas e torres para proteger seus legionários do exército de Alésia em uma batalha decisiva que assegurou a vitória final da República Romana, descrita em sua famosa obra Comentários sobre a Guerra da Gália. Desde o século X e X que os arqueólogos têm feito escavações na área localizada em meio do caminho entre as atuais cidades alemãs de Bona, Mainz, na antiga fronteira norte do Império Romano,
Em 2016 foi descoberto no local um acampamento romano cercado por uma vala dupla e restos de aproximadamente 40 torres de vigia de madeira em uma área de 8 hectares, onde hoje um século foi desenterrado mineral de prata, processado junto com fundações de paredes, segundo o portal Live Ciência. Neste ano, uma equipe de estudantes, liderada por Frederic Alter, desenterrou pregos de madeira conservados em uma moeda de ano 43 depois de Cristo, que indica que a primeira linha de defesa procedeu à construção de um sistema de fortificação maiores e mais estudadas, conhecida como limes, a linha fronteira em 110 depois de Cristo. Um estudo revelou que ambas fortificações seguiam o sistema descrito por Júlio César, que precisava de menor quantidade de soldados para proteger o acampamento. Eram usados grosso tronco de árvores enfileirados e presos firmemente em trincheiras no chão, cobrindo essa defesa com paus aguçados, pontiagudos para repelir os ataques dos gaules. O que resta destes acampamentos romanos construídos para defesa contra possíveis incursões bárbaras se tornou uma joia única da arqueologia, pois é o primeiro exemplo sobrevivente das fortificações descrita por Júlio César. Verdade inconveniente sobre a Ucrânia revelada no Reino Unido. Os leitores do tabloide Daily Mail reconheceram a responsabilidade do Reino Unido pelo prolongamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O artigo cita as palavras de Igor Karotechenko, editor-chefe da revista russa Nacionalnaya Aborana, que afirmou ao canal Rossiya que o Reino Unido é o principal vilão no Ocidente. Nos comentários do artigo, os usuários reconheceram a opinião de Karotechenko, alegando que os políticos britânicos estão agindo com pequenos valentões no pátio da escola. Nossos políticos estão agindo como pequenos valentões no pátio da escola, erguendo os punhos e regendo os dentes nas costas de Washington. Todas as outras crianças sabem que se os Estados Unidos não estivessem por perto, o Reino Unido poderia facilmente ter sido derrotado, escreveu um leitor. Outro leitor atacou o Daily Mail, afirmando que o tabloide odeia a verdade, já que a verdade é o que o conflito está sendo administrado e financiado por Washington e Londres. O Reino Unido, dos Estados Unidos e a OTAN são patéticos. Quando se trata de conflitos, o Reino Unido é vassalo dos Estados Unidos, afirmou outro leitor. Os países ocidentais afirmam constantemente que a Ucrânia deve derrotar a Rússia no campo de batalha, que o Ocidente deve aumentar o fornecimento de armas e equipamentos militares. Moscou, por sua vez, afirmou repetidamente que a ajuda militar do Ocidente não é um bom presságio para a Ucrânia e só prolonga o conflito, e o transporte de armas se torna um alvo legítimo para o exército russo. Poderosa erupção solar provoca apagões na América do Norte e América do Sul. Uma forte erupção solar de classe X21 foi registrada pela sonda espacial da NASA Solar Dynamics Observatório. A agência espacial publicou uma animação mostrando como ocorreu a repentina explosão de energia solar. A mancha solar, AR3234, apresentou uma nova explosão, produzindo uma erupção solar de classe X21.
Esta foi a terceira explosão em menos de um mês, fazendo com que os continentes americanos fossem atingidos pela tempestade solar. O Sol emitiu uma forte erupção solar em 3 de março de 2023, com o pico das 2h52 ET. O Observatório de Dinâmica Solar da NASA registrou imagens do evento, que foi classificado como X2.1. A poderosa explosão provocou apagões de rádio de ondas curtas na América do Norte e América do Sul, devido à radiação que ionizou o topo da atmosfera terrestre. As erupções solares são classificadas por sua intensidade de raio-x com ABCM ou X, sendo A as mais fracas e X as mais poderosas. As explosões de classe X podem ter diferentes potências definidas por números, sendo 1 a suave desta classe